vamos falar sobre Messias de Duna, de Frank Herbert. Se você não me conhece, eu me chamo Aline. Eu tenho uma página Li Livros em quase todas as redes sociais, então se vocês tiverem curiosidade de olhar um pouquinho mais do conteúdo variado que eu produzo para cada uma delas, vou deixar o arroba aqui e vai ser muito legal ter vocês por lá. Eu terminei recentemente, tem uns 2 dias mais ou menos, que eu terminei Messias de Duna. Eu não vim falar com vocês antes porque tá tendo uma reforma aqui na frente da minha casa. Estão construindo uma escola. Gente, eu vou já falar que eu não gostei desse livro tanto quanto eu gostei de Duna. E eu acho que se tivessem 100 páginas a menos seria excelente. Desculpa atrapalhar aí o vídeo de vocês, mas eu gostaria de dar aqui um aviso muito importante, tá? Esse vídeo eu contei muito spoiler, todos os spoilers possíveis da minha experiência de leitura de Messias de Duna. Então, se você ainda não leu o livro Messias de Duna, assista a esse vídeo por conta e risco. Se você prefere ficar sem tomar spoiler, então salva esse vídeo para assistir mais tarde. É isso e pode continuar, Aline, do passado. Essa história começa não do ponto onde Duna parou. Começa 12 anos no futuro. E aí eu fiquei assim, lembram daquela minha dúvida de quanto tempo tinha passado no primeiro livro de Duna, que eu achei que eram 4 anos e tal, e a gente justificou mais ou menos que seriam 2 anos e 8 meses. Pois é como se tivessem passado 12 anos, pelo que eu entendi aqui, e Alia é dito que ela tem entre 15 e 16 anos, ou seja, no livro 1 ela tem que ter entre 3 e 4, porque se passaram 12 anos, enfim, aí entra naquele negócio, né, que eu fiquei na dúvida, será que passaram realmente 2 anos e 8 meses como a gente começou a desconfiar, ou passaram 4 anos? A gente vai acompanhar Paul nessa história e o quão arrependido ele tá de ter feito toda essa chacina, né? Ele chega a mencionar aqui a figura de Hitler e fala que, ok, Hitler matou algumas pessoas, mas que perto dele não é nada, que ele matou 6 bilhões de pessoas ao redor de toda a galáxia. E a gente fica, caraca, velho, Hitler é uma figura que tá mais próxima da gente e eu acho que a sociedade como um todo menospreza a imagem dele. Imagine que comparado com Paul, essa pessoa que a gente menospreza é um grão, é um cisco, é um nada. Então Paul é uma pessoa terrível que espalhou toda essa destruição pelo universo, pela galáxia, dizimou planetas, destruiu culturas, tudo em nome de quê? Da fé dele. E é isso que ele fica se questionando o tempo todo e remoendo. Nossa, as pessoas estão fazendo isso em meu nome. A religião sou eu. Enquanto isso, a Alia também, ela tá muito chateada aqui porque não deixam ela ser uma pessoa, né? Encaram eles como deuses, então eles não podem errar, eles não podem ter relacionamentos, porque tudo é perigoso, tanto para o que eles construíram, quanto para a própria segurança deles, né? Se um deus se torna humano, ele vai continuar sendo um deus e vai ser respeitado, ou as pessoas vão começar a desconfiar do que eles falam? A gente vai acompanhar um grupo de pessoas que estão começando a se juntar para começar a desafiar o poder de Paul. E aí a gente fica, tá, Paul não vai, na visão dele, descobrir essas pessoas que estão tramando contra a sua vida, contra o seu império? Não. Porque a gente vê também nesse livro que oráculos se escondem um do outro na presciência do futuro. Então um membro da guilda que trabalha com a presciência, consumindo melange e prevendo o futuro, não consegue ver Paul, assim como Paul não consegue ver esse membro da guilda. Então é só esse membro da guilda estar presente nas reuniões para que eles sejam camuflados, digamos assim, das visões e das previsões de Paul. Nesse grupo principal tem um personagem, né, que é de Tleilaxu, que eu entendi que é um planeta e uma sociedade onde as pessoas mexem muito com a tecnologia e elas aplicam essa tecnologia que eles têm conhecimento em humanos. Eles pegam pessoas que já morreram e trazem de volta à vida com um objetivo específico. E o que a gente descobre também é que eles pegaram o corpo de Duncan e Darrow do primeiro livro e aí eles transformam Duncan num Gola, porque Duncan tinha morrido. Então eles pegam o corpo de Duncan, revivem e transformam Duncan em uma outra pessoa, em uma outra consciência e querem mandar de presente para Paul com o intuito de destruir Paul. Mas a gente vê que o real objetivo deles não é destruir Paul, é fazer com que Paul se acostume com Gola, né? Essa pessoa que já morreu, mas que foi trazida de volta à vida pelos Tleilaxu, para que ao final do livro, quando Chani morre, dando à luz a 2 filhos de Paul, ele entenda
que um Gola pode sim ser humano de novo e transforma Shani em um Gola. Dentre as coisas que os Tleilaxu podem fazer é criar dançarinos faciais. Os dançarinos faciais são pessoas embutidas da habilidade de copiar tanto a aparência quanto a personalidade da pessoa que ele quer copiar. Então, no grupinho tem lá um Tleilaxu, que é um dançarino facial. Tem um piloto da guilda, que é essa pessoa que tá aqui, né? Não sei nem se eu posso falar pessoa, virou um ser já, que tá bem na capa, dentro desse aquário, porque ele consumiu tanta melange que ele sofreu algumas mutações e fica meio como um peixe, né? Navegando nesse aquário e não bota as mãos nem os pés no chão. Tem também a Reverenda Madre, que foi aquela no início do primeiro livro, que fez o teste do Gonjabá com Paul. Ela tá no plot, na trama. E a quarta pessoa, né, nesse grupinho do sucesso, tá Irulan, que é a princesa. A gente descobre também que Paul realmente nunca tomou a princesa depois desses 12 anos aí juntos, nunca tomou a princesa como amante, nem nada do tipo, e ela tá muito chateada, porque ela nasceu princesa, filha do imperador, e ela queria realmente ter um filho com Paul, para que um fruto dela pudesse reinar toda a galáxia e fosse o representante do futuro desse povo. Então eles estão camuflados por causa do oráculo. Esse peixinho aqui, né? Então ele acaba escondendo toda a trama de Paul, porque ele também tem o poder da presciência. A Reverenda Madre, ela chega a expressar a vontade dela de ter um herdeiro de Paul e cogitou fazer com que Paul tivesse um filho com a própria irmã Alia. Meu Deus, pra mim isso foi uma das partes que eu falei assim, meu Deus, que bichos, que monstros. E Irulan, ela quer um filho, e ela fala, não, vocês têm que me dar uma outra chance. Aí a Reverenda Madre fica, tá, a gente já te deu várias chances, você não aproveitou nenhuma. A Irulan fala, eu estou dando contraceptivo pra Shani e ela não vai poder engravidar de Paul. Eu fiquei, menina, você não é mole. Então a gente vê também Shani desesperada querendo um filho, porque o filho que ela e Paul tiveram foi morto durante a invasão, né, do imperador no livro 1. E até hoje, 12 anos depois, eles não tiveram nenhum filho, nenhum herdeiro. Isso também preocupa Paul. Ao mesmo tempo que isso preocupa Paul, né, o porquê de Shani não estar conseguindo ter um filho dele, ele ao mesmo tempo fica um pouco aliviado, porque ele tem na presciência dele a visão de que o filho dele, no futuro, vai transformar o universo num caos e que tudo que ele fez até agora de ruim será esquecido em comparação ao que o filho dele vai fazer. Então ele fica muito desesperado, ele quer, ao mesmo tempo ele não quer um filho. Aí ele prevê também que esse grupinho, na verdade ele não sabe, né, do grupinho, ele prevê que uma força vai tentar desviver Shani, e aí ele sabe que essa força tem a ver com a Reverenda Madre, porque a Reverenda Madre chegou lá em Arrax, apesar dele ter proibido a Reverenda Madre de botar os pés em Arrax. Ela vai mesmo assim. E aí ele tenta argumentar, né, e negociar com a Reverenda Madre, dizendo que ele nunca vai se deitar com Irulan. O que ele pode fazer é dar o sêmen dele, né, para que ela seja inseminada artificialmente. Mas as Reverendas Madre, elas não querem fazer inseminação artificial porque elas dizem que isso é um método animal e elas não querem se submeter a isso. Elas adiam a resposta para Paul, fica nessa. Paul não sabe direito o que vai fazer, mas ele percebe que tem alguma coisa de muito ruim que vai acontecer e aí ele tenta fazer com que essa coisa ruim não chegue. E isso, pra mim, tornou o livro bem monótono, sabe? Se eu pudesse tirar 100 páginas aqui, eu acho que a monotonia seria arrancada, literalmente, com as 100 páginas, e seria um livro excelente, porque tem momentos que Paul fica só remoendo e lembrando e pensando, e que ruim que ele tava fazendo isso, o que é que ele fez com o pessoal, por que as pessoas estão agindo assim, os Fremen que deveriam agora ser pessoas boas estão consumidas pela ganância, tem pessoas que foram elevadas a uma patente, né, do mais alto grau na religiosidade, ele vê que essa pessoa não crê direito, tá lá apenas pelo poder, e é muito interessante a gente acompanhar isso, mas enche um pouco o saco. Como eu falei, Duncan Idaho retorna como Gola e ele tem uma outra personalidade, não a de Duncan, porque ele não se lembra de Duncan. Então ele é chamado de Hate. E Paul fica muito feliz, né? Porque Duncan foi uma pessoa muito querida para ele, deu a vida por ele no livro passado. E agora ele está feliz em ter Duncan de volta. Ele sabe que Duncan é um Gola, ele foi fabricado pelos Tleilaxu e ele desconfia que alguma coisa vai acontecer com Duncan. Mas mesmo assim, apesar de tudo, ele aceita e ele tenta
fazer com que Duncan reapareça nesse Gola. Shane desconfia totalmente do Gola, todo mundo desconfia do Gola. Stilgar, que é um Fremen, tem toda uma superstição com essas coisas, né? Então ele fica assim com o pé atrás. E Alia gostou de Duncan, porque ela acha Duncan enigmático e acha inocente e tal. E a gente vê que Alia, que tá entre 15 e 16 anos, percebe algumas mudanças no corpo que ela não consegue entender totalmente. Porque ela nasceu já como Reverenda Madre. No ventre da mãe dela, ela teve contato com a água da vida, então ela tem as memórias da mãe, de todas as outras Reverendas Madres. Ela chega a falar que ela às vezes vê o pai até como o próprio marido, né? Porque foi o marido da mãe dela. E é uma coisa um pouco estranha, mas compreensível, porque como ela tem todas essas memórias, ela entende o que é a relação sexual, mas ela em si nunca experimentou e o corpo dela tá dando sinais de que tá mudando e tem uma coisa acontecendo. E quando Duncan aparece, ela se sente atraída por Duncan. São cenas muito divertidas. Eu gostei bastante de ver a interação dos dois, inclusive ao final eu adorei. E eu acho que vai ter muita coisa ainda no futuro com Alia e Duncan. Shane faz de tudo pra ter um filho de Paul. E aí ela começa uma nova dieta. Quando ela começa essa nova dieta, ela para de consumir os alimentos que Irulan estava colocando contraceptivo. E ela consegue engravidar. No momento em que ela engravida, os médicos falam que ela tem que consumir bastante melange e comer muito, porque ela estava recebendo veneno. Com a presciência, Paul sabe que Shane não vai sobreviver ao parto do filho deles. E ele fica cada vez mais melancólico e triste, mas ele sabe que a outra alternativa seria Shane morrer, e ele não quer isso. Então, ele sabe que ela vai morrer quando der a luz, então ele fica assim depressivo, enigmático e triste, melancólico. Então, é uma passagem assim que a gente entende o que vai acontecer com Shane, Shane não entende. E é um gosto meio agridoce, porque a gente sabe o que vai acontecer, ao mesmo tempo a gente sente o peso de saber o que vai acontecer, e a gente entende que Paul está passando exatamente por isso. Paul sempre comenta com Shane no singular sobre o filho deles. E Shane fica se perguntando, né, em um momento, tá, mas eu tô esperando 2 filhos. Ele não sabe disso? Claro que ele sabe, né, ele sabe de tudo. Só que Paul não sabe, porque no momento em que ela tem as crianças, né, e ela morre de fato, ele fica, meu Deus, 2 filhos? Como assim? E aí vem o conceito, né, de que o oráculo não consegue ver outro oráculo no futuro. Então ele só conseguia ver a filha dele, e não o filho, porque provavelmente o filho dele também é um oráculo, também é presciente, então ele ficava apagado no futuro enquanto ele via apenas a filha. O Tleilaxu vê que Duncan não tá fazendo o papel dele, né, não tá querendo destruir Muad'Dib, não tá querendo destruir Paul, e aí eles conseguem armar uma forma lá de acelerar esse processo de Duncan destruir Paul. E o processo de Duncan destruir Paul é questionar Duncan sobre a verdadeira identidade dele. Ele fica agitado, ele fica de várias formas, e aí o dançarino facial, ele consegue inserir um anão, que também é um Gola, também morreu, também foi trazido à vida, e ele é designado a encontrar Duncan e dizer uma palavra-chave. Quando Paul falar para Duncan, ela se foi, aí Duncan vai fazer várias coisas, né? Vai falar que eles ainda têm tempo, que podem levar Shane para o Tleilaxu, que os Tleilaxu podem transformar Shane em um Gola e tudo mais. Só que aí ele faz de uma forma com que Duncan esqueça toda essa conversa deles e só vá se lembrar de tudo que ele falou quando de fato Shane morrer e falar para Duncan que ela se foi. Quando Paul vai falar para Duncan de fato que ela se foi, Duncan fala, não, ele fica desesperado e Paul já sabia o que ia acontecer. Aí ele fala, você não vai fazer isso, você é Duncan. E aí Duncan, nesse momento, ele consegue as memórias dele de volta, ele não sugere nada para Paul e ele se torna um Duncan Idaho, mas tudo que ele aprendeu, né, com o Tleilaxu, como ser um Mentat e um filósofo Zenzunita, aí já faz parte da nova personalidade dele como Duncan Idaho, Mentat e Zenzunita. Nesse momento, o anão aparece e fala, ok, funcionou, que bom, porque o objetivo dele era fazer com que o Gola recuperasse a identidade que ele tinha antes de se tornar um Gola. Então Duncan, que se transformou num Gola chamado Hate, ele conseguiu retomar a memória que ele tinha de ser Duncan Idaho. E ele fica feliz, ele fala, ok, então tem uma chance para mim, porque eu também sou um Gola e quero toda a minha memória de novo. Só que nesse momento Paul desvive o anão, porque ele se recusa, né, a transformar Shane em um Gola. E aí entra o dançarino facial, Saito. E aí
Paul, ele já tinha conseguido resistir na primeira tentativa, né, quando aconteceu a sugestão de transformar a Shani em um Gola, porque ele teria a Shani de volta, a Shani estaria viva, e ele disse não, o que mostrou certa humanidade de Paul. Mas quando o Sight chega e ameaça os filhos de Paul em troca de transformar a Shani em um Gola, Paul, ele consegue enxergar através dos olhos do filho. Aí eu preciso explicar o que aconteceu. Em um ataque que Paul já sabia que iria acontecer, ele perdeu a visão. Soltaram uma bomba que destruiu a visão de várias pessoas, inclusive a de Paul. Na verdade, eu deveria dizer que destruiu os olhos, porque visão, Paul, como ele conseguia prever o futuro, ele conseguia saber tudo o que estava acontecendo, o que é que ele estava pegando, o que é que ele estava lendo, porque as visões dele estavam acontecendo de verdade. E para ele continuar vendo, né, através das visões, ele tinha que seguir exatamente aquilo que estava sendo previsto. Se ele mudasse um pouquinho da rota, ele iria perder completamente a visão. E foi isso que aconteceu quando o Shani morreu. Quando o Shani morreu, ele já não previu mais nada, né? Ele começou a se bater nos lugares e a galera ficou muito assim assustada quando viu que ele não tinha olhos e mesmo assim estava enxergando tudo. Quando ele entrou nesse aposento onde Shani tinha morrido, ele perdeu a visão, ele já não estava vendo futuro nenhum. E aí, quando o dançarino facial nesse site chega e ameaça os filhos, ele fica desesperado, porque ele já não tem os olhos e não tem mais a visão, como é que ele vai defender os filhos? E aí ele percebe que ele está enxergando pelos olhos do filho, e o filho fala, sou eu, pai, eu que tô aqui. Então, Paul conseguiu, através dos olhos do filho, né, matar Sight, e aí eles ficaram bem. Na verdade, eu confundi um pouco aí. Quando ele matou Sight, depois que veio o anão, e aí Duncan acabou matando o anão. No final das contas, Paul matou Sight, e aí depois veio o anão, e ele pediu pra Duncan matar o anão. Foi isso, mas tudo aconteceu dessa forma aí que eu falei. Só mudei um pouquinho os produtos, né? A ordem dos produtos não altera alguma coisa aí. É matemática. Paul agora perdeu Shani, está perdido na vida, não tem mais a visão, não tem mais o poder do futuro. O que é que ele se tornou? Um nada. Ele sabe que agora ele é um fantoche e que ele vai estar nas mãos de outras pessoas. Então ele decide, como Fremen, se jogar no deserto para ser então absorvido por Shai-Hulud. Porque a lei dos Fremen diz que um homem, quando perde as vistas, tem que ser abandonado no deserto. Mas como ele não tinha ainda, né, perdido as vistas, ele estava vivendo normalmente. A partir do momento que ele parou de prever o futuro, aí ele falou, ok, vou pro deserto. E aí quem vai tomar o lugar de Paul? Alia. Alia então fala, ok, vamos desviver a Reverenda Madre, um monte de gente aqui, o navegador da guilda, então agora vai ser do jeito que eu tô falando. E aí Stilgar vai correndo chamar Duncan e fala que Alia precisa dele. E aí, nesse momento, Duncan olha pra Alia, eles conversam e ela fala, me ame. E aí ele fala, eu já te amo. Gente, eu achei, assim, muito fofo. Provavelmente vai dar muita coisa errada, mas eu gostei, sabe? Eu acho que eles vão ficar juntos. E eu acho que o filho de Paul, os filhos de Paul, vão fazer uma carnificina no próximo livro, que ele chamou o filho dele de Leto. Leto II, né? Porque já teve um Leto que morreu no primeiro livro, então esse vai ser Leto II e vai ser também Ganina. Ganima? Gamina? Ganima. Ok. Então, foi isso que aconteceu. Ao final, então, Paul deixou 2 filhos, um que ele não conseguia enxergar, então acredito que um é sim presciente como ele é uma aberração, assim como Alia. Alia se juntou com o antigo Gola, na verdade ele ainda é um Gola, né? Mas é o antigo Hayt, agora é o antigo Duncan Idaho, com algumas melhorias, né, trazidas pelos Tleilaxu, como seu Mentat, um filósofo Zen Zunita. Tem Stilgar, que vai trabalhar também para Alia, porque ela previu que Stilgar não obedeceria às ordens de Paul em algum momento, e a ordem de Paul era não desviver a Reverenda Madre. Depois que Paul vai para o deserto, Stilgar acaba sim desvivendo a Reverenda Madre. Então ele desobedeceu Paul, e agora eu acredito que ele vai seguir as ordens de Alia. É uma história muito interessante, tem muitas reviravoltas. A gente é apresentado, né, a diversos conceitos novos, como Gola, dançarino facial, Tleilaxu. A gente vê de verdade um piloto da guilda, porque no livro 1 a gente tem 2 representantes da guilda que tem forma humana. Esse daqui não, ele já tem uma forma totalmente diferente, né? Fica no aquário e tal. E é muito legal acompanhar tudo isso. Ah, eu esqueci de mencionar que a Princesa Irulan, quando Paul se joga no deserto, ela renega totalmente as Bene Gesserit e eu acho que ela vai se tornar uma pessoa super fiel aos Atreides. Eu ainda não sei quando eu vou ler o 3º livro,
porque esse daqui eu peguei na biblioteca. Eu espero que tenha o terceiro na biblioteca. Eu tô muito curiosa e espero também que não tenham esses momentos reflexivos que durem e durem e durem. Mas eu entendi o que Frank Herbert tentou fazer, fazer com que a gente entendesse o peso que Paul carregava pelo destino que ele estava prevendo. Mas ao mesmo tempo que a gente agora julga Paul, né, como um ditador, uma pessoa ruim, não como um salvador, ao mesmo tempo que a gente pensa isso, a gente também se compadece por ele ter carregado todo esse peso nas costas, por ele ter ao final negado transformar Shani em um Gola, porque ele sabia que Shani não acreditava que isso era uma coisa natural, ela não ia querer isso, então ele respeita o desejo de Shani, ele não transforma Shani num Gola, ele resiste, e depois ele entende com toda a sua humildade, né, que ele não tem mais presciência, que ele não é mais necessário e que chega de tanto sofrimento e ele vai para o deserto oferecer sua água para Shai-Hulud. Então, ao mesmo tempo que Frank tenta fazer com que a gente veja Paul não como herói, a gente se compadece um pouco de Paul. Então eu fico, tá, ele foi bem sucedido nessa ideia de transformar Paul em um vilão? Ou a gente mesmo assim ainda se compadece um pouco de Paul? Tinha necessidade mesmo de ter tantas passagens assim, de Paul falando do propósito terrível dele? Ou poderia ser resumido? Fica aí a dúvida. Eu gostei do livro, gostei bastante, mas comparado ao primeiro livro, eu não gostaria nem de fazer essa comparação, que pra mim é um pouco injusta. Eu amei o primeiro livro e esse daqui eu gostei. Eu agora espero o terceiro livro. E estou muito animada. E agora eu quero saber de vocês, quando vocês leram Messias de Duna, vocês sentiram isso também? A experiência foi diferente da minha? E nos vemos agora no próximo vídeo. Espero que não demore muito para eu ler Filhos de Duna. Quero ver Leto II e Ganima destruindo o universo. Infelizmente eu quero ver isso, né? Porque vai vir caos, não vai vir paz. Porque se Paul falou que ele, comparado com o filho, seria um nada, então Letinho II vai acabar com tudo.